Tá gravando? Bom, dando continuidade aqui à resolução da lista do professor para a prova. Bora ver o que a gente já fez, né? Assim, a gente já conseguiu. A gente fez duas questões dessa primeira aqui, né? A gente fez o item A e o item C, certo? Só lembrando que todas essas questões aqui, com a exceção do item C, são questões da primeira atividade, certo? Então, como eu já fiz o item C, eu fiz hoje, fiz na primeira revisão para vocês, né? A gente comentou de novo. Então, tecnicamente, entre aspas, vocês têm todas essas questões aqui já resolvidas. Claro, né? Depois daquela primeira revisão e dessa, vocês vão dar uma conferida no resultado. Quem não fez vai tentar fazer. Mas eu acho que pelo exposto hoje, na primeira revisão, acho que vai estar tranquilo, né? Já a teoria, como é que usa o princípio da indução finita. A segunda questão, né, a gente já viu também, acabamos de ver. Mostramos que o conjunto dos números naturais não é limitado superiormente, ou é ilimitado, como está escrito aqui na questão. A ideia é supor que ele seja limitado, então vai ter uma cota superior, ou seja, aplica o postulado de Dedekind, se é limitado, então vai ter supremo. Aí faz as contas em cima desse supremo e na definição de supremo junto com as propriedades dos naturais, o conjunto dos números naturais ele é chamado um conjunto indutivo, isso vem lá dos axiomas de Peano, ou seja, se um número natural está nesse conjunto aqui, o sucessor dele também está. A gente vai usar isso aí. E chega numa contradição, se for limitado dá problema. Essa aqui a gente acabou de fazer, mostrar que o conjunto 1 sobre das frações do tipo 1 sobre n com n natural o ínfimo é zero. A gente acabou de ver isso daí. E agora a gente vai ver... André, Oi. Diga. professor André, o senhor pode colocar a imagem dessa B aí, porque na hora que o senhor foi fazer ela, a minha internet caiu e eu não tirei foto. Tá. Só a imagem da solução? Só da solução da B. Tá, esse item 2 aqui, ó. 2E aqui. Começa bem aqui e Aham, termina bem aqui. ok. Eu posso mandar esse PDF para vocês, se vocês quiserem. Oh, se não quer, não queremos sim. Qualquer material Pelo que eu, menos eu falo por mim, eu quero. qualquer material que eu tenho aqui, é só vocês dizer, professor, eu queria um material assim. Você tem? Provavelmente eu vou ter. Eu tenho muitos materiais aqui salvos. Eu mando para vocês sem problema nenhum. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá bom? Da Zecleia? Você quer falar alguma coisa? Seu áudio tá ligado aí. Vou desligar, tá bom? Opa, apertei no botão errado. Tá, deixa eu continuar aqui. Então essa aqui a gente já viu, né? Que é o final da segunda questão. E agora a gente vai ver a quarta questão, que é o professor que colocou aqui como propriedade arquimediana dos reais. Mas a gente pode considerar a questão 2 junto com a 4 como sendo um conjunto das propriedades arquimedianas. Certo? Então, deixa eu só colocar isso para cá. Para a gente continuar. Tá, então vamos lá, né? Como é que funciona para a gente demonstrar essa propriedade arquimediana? Então eu já comentei aqui, né? Então você pega dois números positivos quaisquer, ou seja, o A e o B são maiores que zero, né? Aí você quer mostrar
que não importa onde esteja o A, não importa onde esteja o B, eu sempre consigo essa desigualdade aqui. Quando eu multiplicar o N pelo A, ele vai superar o valor do B, vai ficar maior que o B. Desculpa. Certo? Então, a ideia aqui é considerar aqueles casos lá que eu falei para vocês. Eu vou fazer de novo, que é para ficar bem claro. Certo? A ideia aqui é considerar o caso mais difícil. Que caso é esse? Aqui está o zero. Certo? Aqui é o zero. Né? A gente vai pegar o A aqui pequenininho. E o B é um número muito grande. Isso aqui é um B, viu? Ficou horrível. Eu vou ter que trocar aplicativo. Eu só baixei esse negocinho aqui para arriscar, mas eu vou pesquisar uns aplicativos aí para melhorar. Eu ainda não tive tempo mesmo. Tá, então a ideia, basta a gente mostrar esse caso mais complicado, né? Onde o B ele é um número estrito maior que o A. Certo? Então essa é a propriedade arquimediana. Então, a gente vai usar o fato do A não ser limitado superiormente, certo? Para garantir que dado qualquer A e qualquer B, né, eu sempre consigo um número natural que quando eu multiplicar pelo número A aqui, o resultado vai superar aqui o número B. A gente pode supor, por exemplo, que o resultado pode dar bem aqui. Meu N vezes o A está bem aqui. Então é maior que o B. Então a ideia é exatamente essa. O caso em que o B é menor que o A, então bora supor que o B aqui está no lugar do A e o A está no lugar do B. É imediato, porque basta eu considerar o N igual a 1 que já acontece. Para qualquer natural já acontece. O caso em que o B é igual a A, basta eu pegar o A igual o N igual a 2. Então esses dois casos são tecnicamente triviais, né? É só enxergar isso daí. Tá, deixa eu apagar isso aqui para a gente ver como é que resolve essa quarta questão. Também tenho feito aqui no meu material. Deixa eu trocar aqui. Começa aqui, ó. Olha como é bem pequenino, né? Tá, então, olha, eu estou falando exatamente do caso em que o B é menor que o A. Opa, na verdade eu comentei todos os casos, né? Então, ó, se o B for menor que o A, nada há o que provar. Né? Por que nada há o que provar? Porque já tem o que eu quero aqui, né? Eu posso enxergar esse Azinho aqui como sendo 1 vezes o A, certo? Esse A aqui eu posso escrever como 1 vezes o A. Então, por primeiro natural já vale ali, então já está satisfeita a propriedade. Ok? Agora a gente vai supor o contrário. Se o A for menor que o B, olha o que acontece. Olha o que acontece. Né? Se o A for menor que o B, como o A e o B são números positivos, né, eu posso fazer a divisão dessa desigualdade por B, porque o B é positivo. Vocês conseguem enxergar isso? Deixa eu colocar aqui. Eu vim conseguir entender essa primeira aí, professor, agora. Certo? Então a gente está supondo o seguinte, ó. Está supondo o seguinte. Ó. Então, para qualquer A e B positivo, né, a gente quer provar isso aqui. O caso em que o A é maior que B, ok, sem problema. O caso em que o A é igual a B, também sem problema. Né? Basta multiplicar o A por 2 que vai superar o B. Agora a gente vai considerar o caso mais complicado. Que caso é esse? O caso em que o A é menor que... Opa, bacalhete, foi escrito muito em cima. O caso em que o A é menor que B. Certo? Bom, se o A for menor que B, como B é positivo, né,
Então eu posso multiplicar por 1 sobre b, ou então eu posso dividir essa desigualdade por b, que eu não vou ter problema, certo? Não vou ter problema nenhum. Então é exatamente isso que a gente faz. Ó. Eu faço a divisão dessa desigualdade por b e eu chego nesse resultado. Ó. Eu vou ter aqui a dividido por b é menor que 1. É menor que o número 1. Não é isso? É isso? Ou não? Calma, peraí. Professor, Tem uma sutileza aqui, não é assim tão direto não. Diga. você pode repetir, por favor, porque a minha internet acho que está oscilando o áudio, eu não consigo entender direito. Pode repetir, por Qual favor? parte? Eu vou refazer ela desde o início. Essa última aí que você estava explicando. Tá, ainda vou. Tô procurando um IP Obrigada. aqui, que faz tempo que eu não vejo essas propriedades. Deixa eu ver o que eu fiz aqui na aula 1. Rapidinho. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, eu acho no caso que É assim, porque eu estou pensando na. A ideia aqui é o seguinte, olha, como A é menor que B, certo? É o contrário, eu estava pensando uma coisa e fiz outra. É o contrário, deixa eu escrever aqui de novo. Aqui é o contrário, né? Como a gente está supondo esse caso aqui, cadê? Está supondo esse caso, olha, o A é menor que B, certo? O B, ele é um número, sei lá, pode ser 1 milhão, 1 bilhão, não interessa. É um número grande e maior que o A, certo? Só que a gente quer provar que isso aqui acontece para qualquer A e qualquer B positivo, né? Então, se o B é um número muito grande, né, e maior que o A, consequentemente eu também posso dividir essa desigualdade aqui por A, certo? Isso aqui implica que o número 1 é menor do que B dividido por A, certo? Se o A for um número muito próximo de zero, né, aí é que essa fração vai crescer, né, porque eu tenho um número fixado dividido por um número muito pequeno. Então a fração ela explode, vai crescer indefinidamente, certo? Claro, não vai para mais infinito, né, porque A e B são fixos. Deu para entender? Então esse número aqui ele é um número maior que 1 e muito grande mesmo, certo? Tá, aí aqui, ó, como B dividido por A é um número muito grande, mas porém ele está parado, ali está fixado, né? Eu vou utilizar o fato dos naturais não serem limitados superiormente ou serem ilimitados. Né? Então, como, né, vou escrever assim, n é ilimitado, tá horrível isso aqui. O que isso acarreta? Se o n é ilimitado, existe um número natural, certo? Que fica maior do que esse camarada aqui, que supera o b dividido por a, porque o b dividido por a está fixo, né? Por mais que eu diga para qualquer a e b positivos isso aqui vale, né? Quando eu tomo a e b, está parado ali, está fixo, né? Como n é ilimitado, certo? Então vai acontecer isso aqui, existe um n que pertence aos naturais, certo? Tal que, o que vai acontecer aqui? O b dividido por A fica menor do que N, do que esse N aqui. Existe esse camarada porque o B dividido por A, por mais que seja um número muito grande, né, é um número que está ali parado, não vai aumentar nem diminuir. Isso para cada A e para cada B, certo? Então, o fato do N não ser limitado garante essa desigualdade aqui. Aí aqui acabou a questão, né?
Porque eu posso multiplicar essa desigualdade por A, ou então passo A multiplicando aqui, e eu obtenho esse resultado. Ó, que o B é menor estrito que N vezes A. Aí acabou a questão, que era exatamente isso aqui que a gente queria garantir. Ó. Tá certo que o professor aqui escreveu com a desigualdade ao contrário, mas é a mesma coisa. Inclusive, isso é uma dica que eu quero dar para vocês. É o seguinte, quando a gente está trabalhando com desigualdades, é sempre conveniente, né, a gente usar a desigualdade de acordo com o crescimento da reta. Por exemplo, a reta, a gente sabe que ela vai aumentando nesse sentido aqui, né? Que é orientado aqui pela origem, que é o zero. Então, a direita do zero é positiva, a esquerda do zero é negativa. Então, para cá diminui, para a esquerda diminui, para a direita aumenta. Então, quando vocês forem trabalhar com desigualdade, é sempre conveniente usar a desigualdade no sentido do crescimento da reta, né? Porque o nosso cérebro está acostumado desse jeito. Quando a gente inverte aqui, né, às vezes a gente olha para isso aqui e não consegue entender justamente porque está invertida a desigualdade. Né? Nota que quando eu fui falar disso aqui, olha, dado qualquer A e B real, existe um número natural que N vezes A vai superar o valor de B. Só que como está escrito ao contrário, a gente fica meio assim, mas é isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo? Sim. Né? Eu, particularmente, eu procuro sempre usar a desigualdade de acordo com o crescimento ali da reta. Então, a gente chegou nesse resultado aqui que é exatamente o que a gente quer. A gente conseguiu mostrar que existe um número natural que quando eu multiplicar pelo valor do A, vai ficar maior que o B, vai superar o B. Deu para entender? Essa é bem tranquila, né? Questão de prova. Então é por isso que em alguns livros eles colocam a propriedade arquimediana dos reais como sendo dessa forma aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Como sendo dessa forma aqui, ó. Esses três itens aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro. Ele chama de propriedades arquimedianas de R. Né? Que existe um conjunto que não é limitado superiormente. O ínfimo do conjunto sobre N com N natural é zero. Né? E dado qualquer AB real positivo, né? Existe um N natural que o B ele fica menor do que N vezes A. N vezes A supera o B. Então é isso aqui que são as propriedades arquimedianas do conjunto dos números reais. Tá bom? Tá, bora ver agora. Alguma dúvida, né? Esqueci de perguntar se vocês tinham alguma dúvida aí. Alguma dúvida nessa questão? O que a gente viu até agora? Não, né? Bom, eu vou continuar aqui, tá bom? Só ver aqui. Ok. Já vai dar 11 horas. Tá acabando então. Tá, deixa eu continuar aqui. Bora ver o que a gente já tem. Tá, assim. Essa item 3 aqui eu não tenho feito. O ideal é a gente já ter feito antes para ficar mais fácil de explicar a ideia. Mas aqui é o seguinte. Você pode utilizar o mesmo argumento do fato dos naturais não ser limitado. Ou você pode trabalhar com sequência. Né? Se você for observar, né, a gente considera a sequência dos naturais. Né? A sequência geral é essa aqui. Certo? Xn igual a n. Opa, não ficou legal assim. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui. Xn igual a n. Certo? Então, se a gente considerar essa sequência, tá? A gente sabe que o conjunto dos números naturais não é limitado. A gente acabou de provar isso. Esse item A aqui, se você for observar, é essa sequência aqui, ó. AX índice 2n, certo? Igual a
2n. É uma subsequência dessa aqui, ó. Ok? Esse item B também. Opa. Ah, tá correto. É que eu olhei aqui, ó, o professor não colocou os 3 pontinhos aqui. Eu digo, esse conjunto tá parado aí. Só que ele colocou aqui fora, ó. Inclusive essa questão de notação às vezes confunde a gente. Deixa eu dar uma parada para comentar esse detalhezinho que tem aqui na questão. Esse conjunto que está bem aqui, né, que está escrito aqui com n natural, ele é infinito. Ah, professor, mas ele não começa no 2 e termina nesse ponto, 2n aí? Não, porque aqui fora eu coloquei essa condição, ó, mas eu poderia escrever assim também. Certo? Aí coloco o 2, coloco o 4, vai embora, coloca o 2n e vai embora. Escrever esse que está aqui em cima é a mesma coisa que escrever esse aqui que está aqui embaixo, né? Eu costumo dizer que são a mesma pessoa, só que usando roupas diferentes, ok? Tá, então deixa eu apagar isso aqui em cima, certo? Só para dar continuidade aqui. Então, se a gente considerar a sequência como sendo a própria sequência de números naturais, eu posso escrever assim também, ó. Só para dar a noção de sequência mesmo. Certo? Não sei se ficou bom escrito aí, mas eu acho que tá dando para ver, não tá? E esse item B aqui também é x 2n menos 1. Quem é esse cara aí? É igual a sequência 2n menos 1. Aí você vai lembrar de um resultado que diz o seguinte, definição na verdade. Eu sei que a minha sequência original, a sequência dos números naturais, ela é ilimitada, porque o conjunto dos números naturais ele não é limitado, né? Então, se essa sequência fosse limitada, né, eu pegaria o conjunto dos termos dessa sequência, né? Então, escrever isso aqui é uma coisa, o conjunto dos termos dessa sequência aqui em cima, dessa primeira aqui, é esse aqui, ó. A gente escreve entre chaves, né? É o conjunto que tem essa característica, que os elementos dele têm esse formato, né? Que é igual, nesse caso vai coincidir com a sequência. 1, 2, 3 e vai embora. Ok? Então esse conjunto aqui ele não é limitado, né? Vai para mais infinito aí. Consequentemente a sequência não é limitada, essa daqui. Aí você vai lembrar na definição de subsequência. O que é a subsequência? Né? Aí você lembra lá, é a restrição da minha função a um subconjunto infinito, n'. Né? Essa minha sequência aqui em cima é a própria sequência dos números naturais. Opa, a função dela pega todos os naturais aqui. Essa outra aqui não, pega só uma parte. Que parte é essa? Só os números naturais que são pares. Certo? Por isso que está 2n aqui. Bom, mas o conjunto dos números naturais pares eu posso escrever como sendo 2n, né? Está contido nos naturais. E esse daqui ele é infinito pela definição de subsequência. Tem que ser infinito, e ele é de fato. Certo? Então, se essa sequência aqui fosse finita, né? Então a ideia é, supõe que é finita. Se essa aqui for finita, essa sequência aqui, então olha o que vai acontecer. O que vai acontecer? Opa, desculpa, esqueci sem querer. O que vai acontecer? Eu estou dizendo que o conjunto de valores dessa sequência, certo? Eu vou escrever aqui em cima. Está ficando uma bagunça isso. Eu vou escrever aqui em cima. Quem é o conjunto de valores dessa sequência aqui? É o 2, 4,
6 e assim por diante, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Certo? Esse conjunto aqui, se for limitado, ele vai ser limitado em N, né? E ele é um subconjunto de N, na verdade ele é esse camarada aqui, né? Então eu estou dizendo que eu tenho um subconjunto dos naturais finito, né? Só que a restrição da função para essa subsequência, por definição, diz que esse camarada tem que ser infinito. Aí vai dar um problemão, porque eu estou dizendo que o conjunto de valores para esse conjunto aqui é finito, sendo que por definição de subsequência tem que ser infinito. Aí não pode, né? E a mesma ideia a gente usa aqui nesse terceiro aqui. Deu para entender? Eu não fiz essa ainda. Quer dizer, eu já fiz alguma vez na minha vida, mas eu não tenho escrito bonitinho para apresentar aqui para vocês. Mas a ideia é essa. Tá? Então essa aqui eu vou deixar para vocês riscarem um pouquinho depois. Pensem um pouco nessa questão. É interessante isso aí. Eu acho que o professor pode colocar com certeza uma questão dessa aqui. Para ter uma ideia. Olha, eu tenho que usar o fato dos naturais não ser limitado. E definição de subsequência. Dá para sair por aí. Apaguei tudo. Bora continuar aqui. Tá, essa... Desculpa. Essa questão 5 eu falei que viria uma desse tipo na prova. Se eu não me engano foi... Acho que foi na última revisão que eu fiz com vocês. Tipo, eu não vou fazer porque na última revisão que eu fiz, ou foi na primeira, eu comentei duas questões como essa, muito parecidas e bem detalhado, com bem calma. Então, esses vídeos já estão lá no canal. Eu vou pedir para vocês olharem lá e tentarem fazer para esse caso aqui. A ideia aqui é o seguinte, né? A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um candidato a limite para cada uma dessas sequências aqui, né? Que a questão pede o seguinte: use a propriedade arquimediana para mostrar que as sequências dadas abaixo são convergentes e calcule o seu limite. Então, a primeira coisa que você deve fazer é encontrar o candidato a limite para essa sequência. Como é que eu faço isso, professor? Eu coloquei duas possibilidades para vocês. A primeira possibilidade é você pega aqui, substitui alguns naturais, pega o n igual a 1, vê o que dá. Pega o n igual a 2 e vê o que dá. Aí pega cada esse resultado e faz a conta, ver se está se aproximando de algum número ou não. Certo? Essa é uma das formas de ver, que é o caso mais intuitivo, entendeu? Uma outra forma de você verificar isso é você usar argumentos de cálculo mesmo, né? Passa o limite nessa coisa e vê se vai para algum lugar. Aí, claro, nesse caso, quando você calcula o limite usando argumentos de cálculo, você não pode colocar isso na conta, né? Por exemplo, eu quero calcular esse limite aqui, quando o n vai para mais infinito. Se deixar do jeito que está, né, aqui o numerador vai para mais infinito, o denominador também. A gente tem uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito, certo? Aí você pode usar aquele argumento lá do cálculo, a regra de L'Hopital. Divide o numerador, divide o denominador e chega nesse quociente aqui, ó. Chega nesse quociente aqui. Eu estou dando a ideia de como é que funciona para você obter ali quem é o limite desse camarada. Se eu derivar aqui, ó, em n, dá quanto? Dá 1, né? Que dá 1. E aqui embaixo dá quanto? Derivando em n aqui vai dar 2. Isso aqui, menos 1 é constante, 1 é constante, vai... Aqui dá 2, certo? E quanto é o limite do quociente meio? 1 dividido por 2. Esse camarada aqui vai convergir, né, para ele próprio, para meio, né? Então, olha, com argumentos do cálculo, você não coloca isso na conta, você faz isso no borrão, né? Calcula o limite mesmo usando o argumento do cálculo e verifica. Essa sequência aqui está convergindo para meio, certo?
Está convergindo para meio. Ou seja, você já sabe de antemão que o limite dessa sequência é meio, mas você tem que provar com argumentos de análise. Certo? Então faz essa parte no borrão e olha, égua, beleza, o limite é meio, agora eu vou provar. Aí apaga isso aí, coloca no borrão. Aí você vai provar da seguinte forma. Você faz assim, olha. Vamos garantir, você escreve dessa forma. Deixa eu mostrar aqui como foi que eu fiz. Não sei se está na primeira. Não, está na segunda. Cadê revisão 1? Cadê a revisão 2? Ih, não sei onde eu botei. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Isso aqui é o livro, atividade, aula 8. Vou procurar, calma aí. Nessa aqui que eu fiz. Tá aqui, ó. Onde teve essas duas questões aqui. Certo? Tá. Aqui a gente provou, eu provei primeiro a primeira sequência que ele me deu, né? E eu usei aquele argumento de analisar termo a termo. Ó. Peguei e calculei o A1, o A2, o A3 e o A4. Deixa eu me lembrar. É muita tecnologia isso aqui para minha cabeça. Certo? Eu peguei aqui o A1 até o A4 e verifiquei o que que dava, né? Ou seja, eu fui substituindo aqui. N igual a 1, deu meio. N igual a 2, aqui deu 2 quintos. N igual a 3, deu 3 décimos e assim por diante. Aí eu verifiquei o seguinte, né? Fazendo a conta aqui, dividindo esses valores. Né? O primeiro dá 0,5. O segundo dá 0,4. O terceiro dá 0,3. E assim por diante, né? Foi diminuindo. Aí eu pensei, bom, eu tô achando que esse camarada aqui, essa sequência tá indo para zero. Tô achando, né? Eu não tenho certeza ainda. Aí eu fui provar, né? Quando eu faço isso aqui, ó, eu tô encontrando um candidato a limite da sequência. Candidato a limite da sequência. Aí olha o que eu escrevi aqui, ó. Logo, um candidato a limite da sequência n é zero, certo? Usando as propriedades arquimedianas, vamos mostrar, aí aqui sim, agora eu vou provar, que o limite da sequência n é zero. Aí a ideia aqui, para essas questões aqui que está nessa atividade e que está na atividade lá do professor, né, que são bem parecidas, é exatamente a mesma. Né? Achou o candidato a limite? Beleza, então bora provar. Como é que a gente prova? Quero provar esse limite aqui. Então, eu quero provar usando as propriedades arquimedianas e a definição de limite. Então, dado qualquer epsilon positivo, né, eu vou fazer uma estimativa em módulo, ou seja, eu quero saber a distância dos ANs para o meu candidato a limite. Quando eu calculo aquele módulo lá na definição, é isso daí. Certo? Então, é isso que a gente faz. Olha. Note que, quando eu falo note que, eu vou fazer a seguinte conta. Qual que é a distância da minha sequência para o meu candidato a limite? Ou seja, quanto vale essa distância aqui? Né? A n menos 0 em módulo significa a distância do meu ponto AN até o zero, ou seja, até o meu candidato a limite. Né? Então, toda vez que você quer verificar que o limite de uma sequência qualquer é um dado número, usando a propriedade arquimediana e a definição de limite, a primeira coisa que você faz é essa. Calcula a distância da sequência para o seu candidato a limite. Né? Então, acha o candidato a limite, coloca essa afirmação aqui, que eu coloco essa afirmação não, que eu não coloquei como afirmação, eu disse que eu ia provar, né? Então, escreve isso aqui, em seguida você vai provar. Como é que faz isso? Bom, eu vou calcular a distância dos termos da minha sequência para o meu candidato a limite, que foi isso que eu fiz aqui. Ó. Esse módulo quer dizer isso, certo? Se eu conseguir mostrar que essa distância
né? Essa distância aqui, isso para qualquer epsilon positivo, que essa distância ainda fica menor do que esse epsilon, né? Isso para um certo natural aí, né? Ou na verdade, isso para todo natural a partir de um certo índice, então isso é exatamente a definição de convergência, certo? Bom, né, nessa questão aqui, né, é só organização mesmo, né? Eu reescrevi quem é a minha sequência n, na verdade é n dividido por n ao quadrado mais 1, certo? Como é menos zero, então zero não vai fazer diferença aqui. Então eu não escrevi aqui menos zero, não vai afetar em nada. Aí, esse quociente aqui eu sei que é sempre positivo, então posso escrever sem o módulo, ok? Por outro lado, né, olhando só para o denominador, né, n ao quadrado é maior, n ao quadrado é menor do que n ao quadrado mais 1. Então, estou diminuindo o denominador da minha fração. Então, se eu diminuo o denominador, a minha fração aumenta. Então, essa fração resultante aqui é maior que essa, certo? Porque eu diminuí o meu denominador. Aqui a gente simplifica e chega nesse resultado. Aí aqui, ó, sai direto lá das propriedades arquimedianas. Aí essa parte final não vou detalhar tanto, vou pedir para vocês olharem lá no vídeo na segunda tutoria que eu fiz na terça, se eu não me engano, foi na terça, não foi? Aí eu fiz com bem calma isso aqui, expliquei bem detalhado. Fiz a outra aqui com bem calma também, né? Eu deixei essa aqui para vocês verificarem, mas é a mesma ideia. E nessa questão aqui, nessa questão 5, também é a mesma ideia, bem similar. Então não vou detalhar muito mesmo, porque já está dando 11h14. A minha garganta já está no limite. Aí eu vou passar para a sexta questão agora para a gente ver o que tem aqui. A sexta questão, né, se eu não me engano, já está feito também aqui na revisão 2. Deixa eu ver. Aqui a sexta, não é essa. A sexta está aqui, ó. Não, essa não. Essa aqui também não. A sexta é essa terceira aqui, né, que é da atividade 3. Né? Eu comentei ela também com bem detalhes na revisão de segunda-feira, que já está lá no canal de vocês. Eu também não vou falar dela agora, só para ver o que a gente ainda tem aqui. Tá bom? Aí o que vocês podem fazer é o seguinte, dá uma olhada lá, aí tenta escrever bonitinho, entender as ideias, aí surgiu uma dúvida, aí manda uma mensagem para mim, professor, na questão 6 da lista que o professor mandou de revisão, estou com uma dúvida assim, 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 poderia me explicar? Aí a gente resolve. Certo? Então essa questão 6 aqui já está feita, né? Já está gravada também no vídeo de terça. Essas outras aqui, deixa eu ver. Só para adiantar aqui um pouquinho. Essa sétima eu fiz, estou com ela pronta aqui. A oitava também eu fiz, eu coloquei inclusive na segunda revisão, se eu não me engano. Só que eu não comentei ela porque eu já estava ruim também. Tá aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Essa daqui eu vou gravar um vídeo depois. Ou então a gente pode fazer melhor, né? Vocês estudam aí bastante, né? Ver essas questões que estão faltando. A gente pode marcar na terça-feira um outro encontro à noite. O que vocês acham? Só para ver essas questões que faltaram aí. Bom, Porque a minha garganta já foi embora aqui também. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Aí, tá, o que tá faltando, né? O que tá faltando? Essas outras aqui a gente já comentou. Essa terceira só que eu não fiz, né? A quinta bem parecido com as que eu fiz na terça. Essa 6 eu tenho feito aqui. Bora verificar como é o item B da sexta. Não, a sexta não, né?
A sexta eu já fiz, a sétima. Bora verificar o item B da sétima. Né? O item A está feito lá no livro do professor Júlio. Né? Essa sétima é a questão da atividade. Né? Acho que, na verdade, a maioria dessas questões foram questões das atividades. Então, deixa eu ver. Acho que é... Cadê? Não, essa aqui. Então, nesse material aqui tem a sétima questão. Tem várias feitas aqui, bem legal. Eu usei aqui umas cores diferentes para dar uma incrementada. Essa aqui é uma questão que eu acho muito bacana, cara. É interessante vocês verem ela também. Ela está na atividade. Assim, tem duas sequências. Aqui tem um BN, né? Corrigir aqui. Forem duas sequências convergentes, de modo que AN é menor ou igual que BN. Isso aqui não necessariamente precisa ser para todo N natural, né? Porque do jeito que foi escrito e está no livro assim também, está só desse jeito. Mas pode afirmar para todo N, a gente consegue provar, ou pode afirmar a partir de um certo N natural, ou então para N suficientemente grande, a partir de um N suficientemente grande, isso aqui acontece. Aí a gente prova que essa desigualdade que acontece nos limites. Se AN é menor ou igual que BN, então o limite de AN é menor ou igual que o limite de BN. Essa propriedade aqui é muito legal, né? Porque você pode colocar vários casos particulares aqui que você tem que fazer a conta mesmo. Né? Por exemplo, se a n converge, se Bn na verdade converge para um número positivo, certo? Aí mostra que Bn é maior ou igual que zero, né? Que o limite de Bn é positivo. Né? Então a ideia é exatamente essa aqui, né? Pega uma sequência AN constante igual a zero, né? Então a n vai ser constante igual a zero, e Bn vai convergir para um número positivo, ou seja, a partir de um certo índice, a Bn vai ficar positiva, os termos Bn vão ficar positivos. Né? Aí você vai calcular o limite aí, né? O limite da constante em 0 é 0, né? E você vai mostrar que a distância do Bn para o limite dela fica sempre maior que zero. Aí está garantindo que o limite fica positivo. É bem legal essas questões aí, esses casos particulares. Mas não está no coisa, eu vou deixar em off por enquanto. Mas está feito aí bem bonitinho para vocês pensarem. Essa aqui, ó, é uma aplicação do teorema do sanduíche ou do teorema do confronto. Né? Para mostrar que se a sequência AN é uma sequência que cumpre essa desigualdade aqui, não necessariamente para todo N, mas a partir de um certo N natural. Se for para todo N também vale, não tem problema. Para mostrar que a sequência N converge para zero. E aqui é a aplicação direta desse resultado aqui. Ó. Se você tem três sequências, né, que cumprem essa desigualdade aqui, se a menor converge para um valor L e a maior também converge para um valor L, então, consequentemente, a do meio também converge para L. O teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, a regra do sanduíche. Né? E é uma aplicação direta. Aqui você verifica, olha, o módulo é sempre maior ou igual que zero. Certo? E essa desigualdade aqui é pela questão me deu. Né? Então, eu vou considerar que Bn é a sequência constante zero, AN é essa sequência que está aqui no meio, e aqui, essa maior, eu posso dizer que é a sequência yn. Essas três sequências cumprem isso daqui, né, para todo n, eu posso dizer que é para todo n. Né? Então, calculo o limite e pronto, acabou. Que é isso que acontece aqui. Ó. Essa desigualdade é pela definição de módulo, essa outra é pela definição que a questão me deu, ó. Certo? E aqui eu calculo o limite de 0, que é 0, o limite da sequência do meio, que eu ainda não sei, e o limite de 1 sobre n, que a gente já viu que é 0. Então eu vou ter aqui 0, menor que o limite desse módulo, menor que 0. Bom, pelo teorema do sanduíche, ou o teorema do confronto, o limite dessa sequência aqui no meio tem que ser 0. Bem tranquilo isso aqui. E essa aqui é exatamente a questão aqui da atividade do professor. Se tem A e B.
Então, eu vou comentar só o item B. O item A está feito lá no livro, né? Eu acredito que vocês já fizeram, né? Era para entregar a atividade, então, ok. Bora ver como é que funciona. Bom, a ideia aqui, né, primeira coisa que você faz em questões desse tipo aqui, é verificar o que você tem como hipótese. Só lembrando, a hipótese é aquilo que você usa como verdade, que você já sabe que acontece. Né? A hipótese aqui é o seguinte, olha, se a n é uma sequência não crescente e limitada inferiormente, né, você tem que lembrar, o que é uma sequência não crescente, professor? Né? O próprio nome já diz, ela não cresce, ou ela diminui, ou ela pode se manter constante, né? Mas em momento nenhum ela vai crescer, certo? Ela tem essa característica, certo? Segunda coisa, ela é limitada inferiormente, certo? Opa, ela é limitada inferiormente, então tem um número real que é menor ou igual de que qualquer elemento dessa sequência aí. Tá, a prova aqui começa pelo item A. Eu vou pular aqui e vou direto para o item B. É isso que a gente vai escrever primeiro. Bom, a n não é uma sequência não crescente e limitada, então eu vou usar as duas definições logo junto aí. Como ela é não crescente, ou ela diminui, ou ela se mantém constante. Né? Ou seja, o primeiro termo é maior ou igual que o segundo, né? Porque ela diminui ou se mantém constante. O terceiro termo é menor ou igual que o segundo e maior que o próximo, e assim por diante. Né? Então, essas desigualdades aqui sem o K é da definição dela ser não crescente. Né? Ou ela diminui, ou ela se mantém constante. É por isso que vale a desigualdade. Certo? Ou que vale a igualdade. Aí, como ela é limitada inferiormente, o que quer dizer limitada? Existe um número real que é menor do que todos os termos da sequência, né, que limita inferiormente esse conjunto. Ou seja, existe esse K real, tal que o K é menor ou igual do que todos os elementos da sequência. Então, eu estou usando as duas definições junto aqui, porque isso não dá problema nenhum, certo? Aí, ok. Né? O fato da sequência ser limitada inferiormente garante o quê? Que o conjunto formado pelos valores dessa sequência é um conjunto limitado inferiormente. Certo? É isso que eu vou apelar agora. Segue do postulado de Dedekind que existe um B real, tal que o B ele é um ínfimo do conjunto de valores da sequência. Né? Olhei para cada valor desse aqui, né? Para cada n natural que está aqui nesse conjunto, esse conjunto é limitado inferiormente. Ok? Ah, professor, mas no livro está diferente. Calma, é a mesma coisa. Escrever isso aqui, ó, o A índice N entre chaves, é a mesma coisa que escrever aqui com o N variando. Então, interessante colocar isso aqui que alguns alunos me perguntaram. Certo? Então, aqui eu só usei a definição da sequência ser não crescente e limitada inferiormente. Certo? Aqui eu apliquei o postulado de Dedekind para garantir a existência do ínfimo do conjunto de valores da sequência. Certo? E eu expliquei por que isso acontece. Ó. Pois o conjunto de valores é limitado inferiormente. Por que é limitado inferiormente? Porque a sequência é limitada inferiormente. Ok. Basta agora a gente garantir que o limite da sequência n é o b. Ou seja, que a sequência está convergindo para o ínfimo, que é exatamente o que a gente queria provar aqui. Ó. Aqui, ó. Se a sequência não crescente limitada inferiormente, então a n converge para o ínfimo do seu conjunto de valores aqui. É isso que eu estou fazendo. Tá. Aí aqui, ó, mais uma vez você tem que estar com bem certeza do que você está falando em relação a ínfimo de um conjunto. Ó, segue da caracterização do ínfimo de um conjunto que, dado qualquer número positivo, epsilon,
certo? Existe um número do conjunto, ó, um número desse conjunto aqui, né? Que quando eu acrescentar alguma coisa do ínfimo, né, esse resultado aqui vai ficar maior que algum elemento do conjunto, certo? Então, esse camarada aqui é o ínfimo. Aí eu somei alguma coisinha ali no ínfimo, né? Aquela ideia daqui do inferior, né? Então tá aqui o meu B, que ficou horrível. Tá aqui o meu B, ó, certo? É o ínfimo do meu conjunto. Se eu somar alguma coisinha aqui, vem aqui o meu B mais epsilon, certo? Se eu somar alguma coisinha, tem um elemento do conjunto que cai aqui dentro. Sempre. Isso é pelo fato do B ser ínfimo, né? Se o B é ínfimo, B mais epsilon não é cota inferior, né? Se não é cota inferior, tem um elemento do conjunto que é menor que ele aqui e é maior que o B, ou igual a B. Certo? No caso aqui é o nosso A N0. Certo? Então aqui a gente aplica a definição de ínfimo mesmo. Na verdade é uma caracterização de ínfimo para dizer que dado qualquer número positivo, esse camarada aqui não é mais ínfimo, então existe um elemento do conjunto que está aqui, nessa desigualdade. Aí olha, a minha sequência ela não é não crescente, que significa dizer isso, ela não cresce. Ou ela decresce, ou ela se mantém constante. Então é isso que a gente vai fazer. Então se eu pegar um índice da minha sequência maior do que esse n0 aqui, né, então o que vai acontecer é o seguinte, se eu pegar um n maior do que o n0, né, o fato da minha sequência ser não crescente vai me garantir o seguinte, né, que quando eu pegar minha sequência com índice n, ou vai ter que ser menor do que esse n0 ou igual. Então vou ter aqui que a n tem que ser menor que a índice n0. Okay? À medida que eu vou aumentando os índices da minha sequência, né, como ela não cresce, ou ela se mantém constante, ou seja, ela é não crescente, o resultado vai ter que ser sempre menor ou igual. Deu para entender? Então a gente vai usar esse argumento aqui agora para juntar com esse. Deixa eu apagar isso aqui e passar para a próxima. Ora, isso que eu acabei de comentar. Ora, a n é não crescente, certo? E Bn é ínfimo. Como a n é não crescente, né, para todo n maior que o n0, essa desigualdade bem aqui acontece, sim ou não? Sim, né? O fato da sequência ser não crescente garante essa desigualdade bem aqui. O fato do B ser ínfimo garante que o B ele é menor ou igual do que qualquer termo da sequência, né, do conjunto de valores. Então, essa segunda desigualdade aqui vem do fato do B ser ínfimo. Eu chamei isso aqui de 2. Eu anotei lá quem é 1. Acho que eu não anotei nada. Ah, tá. Chamei de 1 isso aqui. Aí segue de 1 e de 2. Né? O que vai acontecer? O de 1 aqui, o que a gente tem? Ó? A gente tem que A índice n0 é menor, estrito, do que B mais epsilon. A gente vai usar essa desigualdadezinha bem aqui. Só essa parte do número 1. Isso aqui. Segue do 1 essa desigualdade aqui. Essa daqui vem do fato da minha sequência ser não crescente, certo? Bem aqui. Que é a condição que eu consegui em 2 aqui. Ó. Essa bem aqui. Então, essas duas desigualdades aqui do meio a gente consegue por aqui, pela definição de ínfimo e do fato da sequência ser não crescente. Né? E essa última desigualdade é imediato. Né? Se eu tenho que B está bem aqui, quando eu diminuo qualquer coisa, vai ficar menor estrito. Certo? Aí pronto, aqui é só organizar agora.
Essas desigualdades todas aqui acontecem para todo número natural maior que 1 n zero. Né? Aí aqui é ok, né? Aplico a transitividade, olha, então eu tenho b menos epsilon, é menor estrito aqui, ó, que a minha sequência n, os termos a n, na verdade, isso para n maior que n0, e a n é menor estrito que b mais epsilon. Então eu escrevi isso aqui. Aqui, ó, eu somei b em toda a minha desigualdade, né? Como eu estou trabalhando com a soma, né? Então não importa se o b é positivo ou negativo ou zero, não tem problema. Para qualquer b vai valer, vai permanecer a desigualdade. Certo? Quando eu somo b, eu chego nessa desigualdade aqui, certo? Então menos epsilon é menor que a n menos b, que é menor do que epsilon. Isso para todo n maior que o n0. Aí aqui, ó, na verdade isso aqui é a definição de supremo não, desculpa. Definição de módulo. Né? Se você tem que um número é maior que menos epsilon e esse mesmo número é menor que epsilon, significa que o módulo desse número é menor do que epsilon. Né? Se eu aplicar a definição bem aqui, eu volto para cá. Aí olha o que eu consegui encontrar. O que eu consegui encontrar? Dado epsilon positivo, eu peguei esse epsilon qualquer, bem aqui atrás, ó. Dado, quando eu falo dado epsilon positivo, né, eu estou te dizendo que esse epsilon ali é qualquer. Então eu consegui isso, olha, dado epsilon positivo, né, existe um n0 natural que a distância dos termos da sequência n menos b ficam menor do que epsilon. Né? Isso aqui para vocês é o que? Não é a definição de convergência? Sim. Né? Isso aqui está me dizendo o seguinte, olha, a sequência n converge para b. Né? Que era exatamente o que a gente queria provar. Vem aqui, ó. Vamos garantir que o limite de AN é B. E de fato, fizemos as contas e concluímos isso. Ok? Muitas dúvidas? Dúvidas tendendo a mais infinito? Bom, pessoal, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Né? Vou só ver rapidinho o que ficou faltando, né? Acho que é nessa aqui. Nessa aqui. O que ficou faltando? Eu vou ver desde o início. A primeira, eu fiz o item A e o C. Né? O B e o D eu vou deixar para vocês verificarem. Estava na primeira atividade. A segunda nós fizemos tudo bonitinho, com o máximo de detalhes possível, tranquilo. A terceira eu comentei a ideia, como é que funciona. É claro que às vezes a dificuldade é escrever mesmo. A quarta nós fizemos tudo certinho. A quinta não fizemos exatamente essas questões, mas eu dei a ideia de como é que funciona. Né? E tem o vídeo da revisão de terça, que tem duas questões muito parecidas com essa aqui. Está bem explicadinho lá. A sexta também foi feito nessa revisão de terça. A sétima, nós fizemos agora o item B. O item A está feito no livro, claro, com menos detalhes. Mas eu vou mandar esse material para vocês, que está tudo feito lá com o máximo de detalhes possível. A oitava foi a única que eu não comentei em momento nenhum. Então essa aqui é a cereja do bolo, né? Que vou deixar para vocês verem aí. Mas ela não é difícil não. Só enxergar a ideia, funciona. A 9 a gente não comentou, mas você pode argumentar com a subsequência. Né? Para mostrar que uma sequência não converge, basta você exibir duas subsequências que convergem para limites distintos, certo? Ou você exibe uma subsequência que não converge, né? Ou uma subsequência que tende a mais infinito ou menos infinito, né? Ou mostra que essa subsequência não é limitada. Só que nesse caso aqui não funciona essa questão de limitação, né? Porque essa sequência é limitada. Certo? Então você tem que exibir
duas subsequências dela que não convergem para limites distintos. E não é difícil porque, né, você pode observar da seguinte forma. Esse aqui é o nosso... Bora dar nome aos bois aqui. Esse aqui é o nosso... Opa, é B, né? Bora dar nome aos bois aqui. Esse aqui é o nosso B1, certo? Esse aqui é o nosso B2. Esse aqui é o B3. Estou tentando escrever miudinho porque é bem próximo aqui, aí fica ruim. Deixa eu aproximar, né? Vou aproximar aqui. Isso. Agora dá certo. Pronto. Esse aqui é o nosso B1, como eu acabei de comentar. O 2 é o B2, certo? O 3. Opa, esse foi o 3. O 3 é o B3. E assim por diante, né? Eu vou escrever até o quarto aqui. Esse aqui é o B4. Nota que quando a minha sequência for 1, 4, né? 5, 6, 7, 1, 4, 7 e assim por diante, ela dá o mesmo valor sempre, constante. Certo? Então, você tem uma subsequência, né? Você só tem que enxergar, né, como você consegue generalizar essa subsequência aí. Né? Você tem uma subsequência constante igual a 1. Certo? Ou você pode escrever separado. Olha, a gente tem essa subsequência aqui da BN. Eu posso escrever assim, não dá para escrever assim, mas tem que pensar na generalização. Mas você pode escrever aqui dessa forma. Note que note que essa sequência aqui é uma subsequência dela, né? E essa aqui converge para 1, certo? Além disso, tem uma outra subsequência, né? Olhando só para cá, ó. B2, B5, B8 e assim por diante. Além disso, olha, essa outra aqui, por exemplo, é uma outra subsequência dessa, né, que converge agora para 2. Então, tem duas subsequências que convergem para limites distintos. Né? Consequentemente, essa sequência BN não converge. Por quê? Eu exibi duas subsequências que convergem para limites distintos. Uma converge para 1, outra converge para 2. Tem uma terceira que converge para 3 também, mas não tem necessidade de fazer. Ok? Então, isso é uma forma de verificar isso aí. Vou apagar, tá? Bom, deixa eu diminuir aqui. Sempre. A última questão, né? Mostrar que a sequência é 1/5 elevado a n é decrescente limitada. Bom, essa aqui eu acho que é só para vocês entenderem como é que funciona, né? Mas basta você fazer os mesmos argumentos dessa aqui, do item A da questão 8. Na verdade é um caso particular, né? Caso particular. Né? Aqui no caso é um caso particular. Né? No caso aqui o A ele vale 5, que é maior que 1. Eu faria desse jeito. Se fosse caísse essa aqui na prova, eu provaria o item A dessa questão 8, né? E no final eu colocaria, olha, basta tomar A igual a 5, né? E temos o resultado pelo exposto anterior. Claro, né? Isso é eu fazendo, vocês eu não sei, né? Cada um tem o seu jeito de escrever, né? Essa aí, questão 10, eu acho que o professor colocou é para você ter ideia. Olha, o professor pode jogar qualquer uma dessas questões aí, né? Trocando alguma coisa, né? Por exemplo, ele pode colocar isso aqui trocando os valores, né? Para você ter a ideia. Outra coisa também, por exemplo,
ele pode colocar essa mesma questão 7 aqui, só que mudando aqui o tipo de crescimento da questão. Né? Pode colocar, por exemplo, o item B, ele pode colocar a mesma coisa, só que ao invés de não crescente, ele escreve, olha, a função a sequência na verdade é decrescente. Entendeu? Então, também vale, né? Porque se a sequência for decrescente, limitada inferiormente, então vai valer isso aqui. Existe um K, né, que é menor ou igual do que todos os termos da minha sequência. O fato dela ser decrescente vai garantir isso aqui. Certo? É menor que o A2, menor que... Então isso aqui acontece, olha. A diferença aqui é que vai trocar o tipo de desigualdade. Como ela é não crescente, entra a igualdade. Se eu considerar ela só decrescente, não entra a igualdade. O mesmo vale aqui em cima. Ó. Se eu tenho uma sequência não decrescente, eu uso essa desigualdade. Ou ela cresce, ou ela se mantém constante. Mas se eu disser, olha, a minha sequência é crescente, aí eu apago a igualdade. Opa, apaguei foi tudo. Certo? Então, tudo bem. Então, deu para entender? Então, a forma de resolver é igual. Só vai trocar aqui as desigualdades. Aí são um detalhezinho que pode mudar aí na hora da prova. Bom, pessoal, é isso. É isso. Deixa eu fechar isso aqui. Deu para entender como é que mais ou menos está sendo essa situação aí? A gente vai finalizar por aqui, que eu já estou bem com a garganta bem ruim. Eu vou parar de gravar para postar já o vídeo para vocês, tá bom?